Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre plantas medicinais. E antes de começar, quero dar aquela velha dica para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica nesta miniatura que está aqui do lado e se inscreva no nosso canal. É só clicar e já está inscrito e você faz parte desse canal. Saiba você que apenas 20% das pessoas que acessam nosso canal, que assistem nossos vídeos, são inscritas no canal. Que 80% não é inscrito. Então tem uma grande chance de você que está me assistindo agora não ser inscrito no canal. E não custa nada clicar aqui. É a única coisa que faz o nosso canal crescer, que incentiva o nosso trabalho, é a sua inscrição. Então clica aqui do lado. Se você gosta dos nossos vídeos, gosta do nosso canal, gosta dessa informação, clica aqui do lado, se inscreve e faz parte desse projeto, contribui para esse projeto crescer também. E se inscreva na nossa newsletter. Aqui tem na descrição desse vídeo tem um link, você clica no link e automaticamente se inscreve para a newsletter. Você vai deixar seu e-mail, vai cadastrar seu e-mail e eu vou mandar semanalmente para você uma mensagem com todas as informações, notícias, os vídeos da semana, comentários, promoções, vou mandar tudo para você via e-mail. A partir do momento que você cadastrou seu e-mail aqui, eu vou mandar automaticamente uma mensagem para a sua caixa de e-mail. Quando você abrir a sua caixa de e-mail, pode estar na área de promoções, de spam, de lixo eletrônico ou na caixa de entrada mesmo. Procura lá Autor da Própria Saúde, faz uma busca, você vai achar meu e-mail. Abriu o meu e-mail, clica, tem uma frasezinha em azul. Clica na frase em azul e automaticamente você confirma o seu cadastro. Não é para responder, não é para me mandar seu e-mail, não é para mandar mensagem, nada. É só para clicar ali, clicou, está inscrito e aí você começa a receber a nossa newsletter também. E quero fazer mais um convite. Conheça o nosso site, www.autordapropriasaude.com. Nosso site está sendo construído ainda, mas já tem muita informação lá dentro. Acesse a área de plantas medicinais, a nossa enciclopédia sobre plantas medicinais. Tem muita informação lá e você vai gostar muito também. E lá também tem além de outras informações, tem links para os nossos vídeos e na parte de baixo tem uma área de comentários. Eu gostaria de ouvir o que você acha do site, o que você gostaria de ver no site. Então deixa sua mensagem lá para mim, que vai ser super importante para a melhoria do site e para o crescimento do nosso trabalho também. E nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, você está convidado às 20 horas para uma transmissão ao vivo aqui pelo YouTube. Basta acessar o nosso canal e você vai poder assistir essa transmissão ao vivo. Nessa transmissão você vai poder fazer perguntas em tempo real para mim, eu vou estar respondendo o pessoal que está lá dentro, vou estar falando sobre plantas medicinais, dicas de saúde, posso estar falando sobre alguma planta que você tenha dúvida, quero ouvir suas opiniões também, quero ouvir suas críticas, pode falar bem de mim também, eu não ligo, pode falar bem de mim, e vou estar falando também sobre o lançamento do nosso livro sobre plantas medicinais também. Então não perca nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, às 20 horas, aqui no nosso canal Autor da Própria Saúde. E a planta de hoje é uma planta muito especial, tem propriedades medicinais maravilhosas. Muita gente me manda mensagem pelo e-mail, pelo Facebook. Se você não conhece o nosso Facebook, entra lá também no Autor da Própria Saúde no Facebook, curte lá a nossa página. Lá tem muita informação, a gente publica sempre bastante coisa lá na nossa página. E lá você pode mandar fotos para mim. Você pode pedir para eu identificar uma planta para você pode conversar comigo pelo chat, é uma coisa mais privada do que pelo YouTube. Bom, lá é bem interessante também, tem várias possibilidades dentro do Face. E, bom, por lá eu tenho recebido muito pedido de pessoas falando assim, eu tenho depressão, tenho ansiedade, minha mãe tem depressão, minha esposa está com depressão pós-parto, minha filha adolescente está com depressão. E aí sempre rola essa pergunta de uma forma ou de outra. Então eu escolhi essa planta hoje, que é justamente a melhor planta que eu conheço para tratar esse tipo de problema. Com vocês, o hipérico. O nome científico do hipérico é Hipericum perforatum. E é uma planta de origem inglesa. O hipérico tem uma longa história de uso medicinal, principalmente como antidepressivo. Ele tem comprovada já cientificamente a sua ação antidepressiva e o seu uso vem sendo feito desde a Idade Média. Então, assim, é um uso de séculos já do hipérico com excelentes resultados. E o princípio ativo dele, a principal substância que age, no caso, por exemplo, da depressão, é a hipericina, que é uma substância avermelhada, apesar das flores do hipérico serem amarelas, é uma margaridinha amarela. Se você espremer as flores dele na mão, vai escorrer um sumo vermelho, e aquilo lá é rico em hipericina. Então, essa é a substância com maior atividade aí dentro da planta, fora dezenas de outras substâncias que trabalham outras funções dele também.
O hipérico também é muito utilizado para outras funções, não somente como antidepressivo. Ele pode ser usado, além do controle da depressão, como adstringente para lavar feridas, para estancar sangramentos, como antisséptico contra bactérias, contra fungos, como calmante, analgésico, como anti-inflamatório, tanto interno como tópico local, e contra reumatismo também, dores reumáticas, o hipérico é muito utilizado. Como chá, então, o hipérico é empregado contra a ansiedade infantil, tem muito sucesso trabalhando na ansiedade infantil, dores menstruais, tensão pré-menstrual, a famosa TPM, e para tosses e bronquites também, tem um uso popular do hipérico nesse sentido, e é muito considerado como um ótimo cicatrizante, também promovendo aí a regeneração dos tecidos, no caso de feridas e queimaduras também. E além das espécies inglesas de hipérico, né, que a principal é o Hipérico perforatum, no Brasil a gente também tem espécies nativas de hipérico, mas não são o hipérico perforatum. A gente tem o hipérico brasiliense e o hipérico conatum. Essas duas espécies, apesar de serem muito parecidas com o hipérico inglês, não tem pesquisa científica sobre elas, né? A gente não encontra muita pesquisa sobre elas. Eu encontrei alguma coisa muito mais falando da parte de agricultura, de cultivo delas, do que da parte medicinal delas. Então não tem muita informação, não dá para dizer que tem as mesmas ações que o hipérico inglês, mas no Brasil nós temos, e talvez daqui a algum tempo se comprove a ação dessas espécies nativas também como antidepressivo e outras funções. Quanto aos efeitos colaterais do hipérico, as pessoas sempre me perguntam, né, mas eu posso tomar quanto tempo, eu tenho problema tomar muito tempo? Bom, o hipérico é uma planta que pode ser feito uso contínuo dela, não tem problema nenhum. É muito raro encontrar efeitos colaterais do hipérico, então é uma planta muito segura de se tomar. Somente pessoas muito sensíveis ou pessoas que já têm algum problema prévio que vai ser estimulado aí pelo hipérico, ou dosagens muito altas, que podem causar algum tipo de problema, mas são problemas leves, e quando você para de tomar o hipérico, esses problemas desaparecem também, isso que é bem legal. Então, por exemplo, problemas gastrointestinais, como irritação do estômago, do intestino, confusão mental, sonolência, sedação. No caso mais grave, assim, o que é relatado de mais grave é uma fotossensibilização, que significa sensibilização da pele por conta da iluminação solar. Então quer dizer que se você sai ao sol, pessoas que são sensíveis nesse caso, sai ao sol, pode ter queimaduras de pele por conta da ação do hipérico. Mas esses casos são muito raros, somente com pessoas realmente sensíveis aos princípios ativos do hipérico. É muito raro encontrar isso. Mas a dica fica de que se você está tomando um hipérico, está fazendo tratamento de hipérico, não saia ao sol excessivamente, não vá à praia tomar sol, não vá para a piscina tomar sol, se resguarde um pouco mais para evitar a possibilidade desse efeito colateral. Quanto ao seu uso durante a gravidez e a amamentação, né, é uma fase muito delicada, a gente precisa ter cuidado com isso. Lembrando que mesmo plantas muito seguras, mulheres grávidas devem sempre comunicar a seus médicos que estão fazendo uso dessas plantas e devem pedir orientação médica também. Mas os extratos do hipérico se mostraram muito seguros, não têm efeitos abortivos e nem prejudicam o desenvolvimento do feto. Então, assim, a mulher durante a gestação, tecnicamente pode tomar o hipérico sem problema nenhum. Tá? O hipérico também não interferiu na lactação, ou seja, na produção de leite pela mãe, não interferiu nem na quantidade de leite que se produzia e também não interferiu na qualidade desse leite. Então não tem problema durante a lactação. Isso é legal porque mulheres que têm depressão durante a gravidez ou que têm depressão pós-parto podem tomar hipérico com total segurança, porque não vão prejudicar nem o bebê, nem a lactação, nem a gestação de modo geral. É bem interessante. Bom, muito bem. A interferência mais preocupante que tem com relação ao hipérico é quando ele está sendo utilizado com outros medicamentos. Ele tem a capacidade de interferir na ação de outros medicamentos. Então é importante sempre ter o acompanhamento médico. Se você toma um outro remédio contínuo, ou se você toma, sei lá, você está fazendo um outro tratamento e vai tomar hipérico, tem que consultar o seu médico para verificar a interação medicamentosa. Se o hipérico vai ou não interferir com esses medicamentos. Também no período gestacional, a mesma coisa. Se a mulher está tomando outro medicamento, precisa consultar o médico para ver a interação com o hipérico, se pode ou se não pode. Alguns estudos sugerem que o hipérico pode ser, então, uma excelente opção para um tratamento natural dessa depressão pós-parto. Trabalha o nosso sistema nervoso central, produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina, epinefrina, bom, um monte de neurotransmissores que estão ligados com nossas sensações, com nosso comportamento, com as nossas emoções e tudo mais. Ele está ligado com vários desses, né? Então vamos lá.
A primeira coisa que eu encontrei de interessante sobre hipérico é no controle do alcoolismo. Muita gente me pergunta como é que se controla alcoolismo, como é que se controla alcoolismo. E o hipérico, ele não vai fazer a pessoa deixar de ser dependente de álcool, ela vai ser para a vida inteira dependente de álcool, mas vai controlar alguns padrões neurológicos, né, dos neurotransmissores, da sensação de felicidade, satisfação, da ansiedade que leva a pessoa ao álcool. Então a pessoa está sem beber durante algum tempo, ela entra numa crise de abstinência, que é uma ansiedade muito grande, um sufocamento, a pessoa se sente e ela tem que beber para isso passar. Cigarro, a mesma coisa. Mas no controle do alcoolismo foi testado e os estudos mostram que a administração do extrato de hipérico pode ser na forma de cápsula, na forma de tintura, pode ser, até mesmo chá pode ser utilizado do hipérico nesse caso. Mas ela tem a capacidade de reduzir o desejo e a compulsão pela ingestão de álcool. Então ela combate a depressão alcoólica e fica muito mais fácil para a pessoa controlar o seu desejo, o seu ímpeto de beber, tomando hipérico. Na TPM, ou na tensão pré-menstrual, ou na síndrome pré-menstrual, o uso do hipérico demonstrou capacidade de melhorar o quadro físico e comportamental das mulheres, das pacientes que sofrem desse problema. Mas ele não reduziu nem as dores, assim, nas pesquisas que eu li, tá? Não reduziu as dores em função de cólicas e tudo mais, e nem melhorou o estado de humor dessas mulheres, nesse estudo que eu li. Mas sim, de modo geral, auxiliou muito. Num outro estudo que eu li, o efeito do hipérico ele foi muito promissor na TPM, aliviando os sintomas gerais da TPM. E isso valida aí o seu uso como um tratamento aí preventivo ou paliativo, no caso, ou auxiliar, no caso da TPM. Você já toma um outro medicamento, toma alguma coisa, ele tem uma ação, então, que vai auxiliar muito no caso da TPM. Como cicatrizante, foi feita uma pomada de hipérico e ela foi testada com mulheres que tinham passado por cesariana. Então aquele corte da cesariana foi passada a pomada durante um período para ver como é que era a cicatrização. Um grupo não tomou nada, um grupo passou a pomada de hipérico e outro passou um medicamento comum desse cicatrizante, uma pomada comum cicatrizante. E aí o que aconteceu? O hipérico ele acelerou o processo de cicatrização, ele melhorou a formação da cicatriz, a qualidade do tecido que se forma ali na cicatriz, reduziu as dores do processo de cicatrização, né, porque é uma cirurgia, então fica inchado, inflamado, dolorido, até que cicatrize, reduziu a dor, reduziu o inchaço, reduziu a inflamação nessa área. E um outro estudo com hipérico também, aí nesse caso usava o extrato de hipérico. Ele foi feito à base de óleo de olivas. Depois eu vou ensinar como fazer um óleo medicinal para vocês, muito fácil. E esse óleo medicinal à base de hipérico, passado sobre áreas feridas, demonstrou uma ação cicatrizante e anti-inflamatória, que também melhorou muito o estado de cicatrização das feridas. Então, como cicatrizante, sim, está validada o potencial do hipérico. No final do vídeo, eu ensino como fazer o óleo medicinal e você pode fazer com qualquer outra planta também. Existe um outro preparado, né, um composto feito à base de hipérico chamado de Oleum hiperite. E esse óleo que é retirado das flores do hipérico, ele foi testado como anti-inflamatório e como protetor estomacal. Então, para pessoas que têm problema estomacal, tomaram as cápsulas de óleo de hipérico e usaram também como anti-inflamatório. Ele demonstrou, então, uma ação considerável, tanto como anti-inflamatório, esse óleo de hipérico, tanto uma ação inflamatória muito boa, quanto uma ação gastroprotetora, ou seja, protetora do aparelho digestivo, contra gastrites, contra úlceras e tudo mais, demonstrou uma ação bem interessante também nesses casos. O extrato da planta, na forma de chá ou na forma de tintura e tudo mais, demonstrou também em vários estudos que eu li, não em um, mas em vários estudos que eu li, uma ação anti-inflamatória e analgésica muito importante. Então, no caso de vários tipos de inflamação, inflamação da garganta, inflamação pós-cirúrgica, inflamação do ouvido, amígdala, intestinal, qualquer estado de inflamação, tomar o extrato de hipérico auxilia muito, tanto reduzindo dores, essas dores inflamatórias, quanto desinflamando a área aí que está passando por esse processo, certo? Inclusive nos casos de inflamação crônica, por exemplo, a artrite, que é um tipo de inflamação crônica, o hipérico também teve uma ação muito interessante agindo nessas inflamações crônicas.
Somente em alguns casos, o uso prolongado do hipérico, a gente já falou sobre isso, acabou causando irritação na parede do estômago de algumas pessoas. Os extratos de hipérico acabaram causando irritação na parede do estômago, porque para algumas pessoas há uma certa sensibilidade para o hipérico. Você precisa testar o hipérico e ver como é que é para você o hipérico. Bom, aplicado sobre a pele, topicamente, ou nas articulações, né? Dores articulares, musculares, problemas de pele e tudo mais. Os extratos de hipérico também tiveram bons resultados, sendo que a melhor preparação para inflamações tópicas feitas com hipérico foi a base de óleo de oliva. Então você pode fazer, vou ensinar como fazer o óleo medicinal, aguarde aí que eu já falo sobre isso. Como antidiabético, o extrato de hipérico demonstrou uma potente capacidade em reduzir os níveis glicêmicos em curto espaço de tempo. Então, o nível de glicemia, você consegue controlar ele tomando hipérico. Um extrato de hipérico, uma cápsula de hipérico, tem condição de fazer com que o seu organismo reduza essa taxa glicêmica em um curto espaço de tempo. Então, pode ser um auxiliar muito importante no tratamento da diabetes, por exemplo. E agora o caso mais falado do hipérico, que é no caso das depressões, no caso desses problemas emocionais aí que levam as pessoas a esse estado que é chamado de depressão, que é um estado de falta de autoestima, de tristeza, de melancolia e falta de vontade de fazer as coisas. A pessoa acaba se fechando em casa. Bom, quem já sofreu de depressão ou tem alguém sofrendo de depressão sabe bem como é que é isso aí. Bom, e aí o uso do hipérico, então, ele é reconhecido mundialmente aí como muito eficiente nos casos leves e moderados de depressão. Inclusive, ele é muito utilizado como substituto do diazepam, por exemplo. Em vez de usar diazepam, usar hipérico, e tem excelentes resultados aí nesse trabalho. Na Alemanha, por exemplo, o uso do hipérico é superior ao dos medicamentos químicos antidepressivos. Então se usa mais hipérico do que medicamentos químicos na Alemanha, para vocês verem como é importante a ação antidepressiva dele. No estudo que eu vi, comparando o uso do hipérico com a fluoxetina, que é o Prozac, né? O remédio, o nome comercial dele Prozac, mas é o cloridrato de fluoxetina, foi verificado que o hipérico tem ação igual a da fluoxetina, equivalente à da fluoxetina. Então, se você tem que tomar fluoxetina hoje, tome hipérico. Se você toma Prozac hoje, tome hipérico. Se você tem que tomar diazepam hoje, tome hipérico. Experimente o hipérico, acredite no poder da planta medicinal. Está comprovado cientificamente que ela tem a mesma atividade que esses medicamentos. Então, por que se sujeitar aos efeitos químicos, aos efeitos colaterais e a todas as contraindicações que um remédio químico traz pra gente, a dependência que eles causam? Use hipérico, use um produto natural, com certeza vai ter um resultado muito legal. Cientificamente, a gente entende, então, que o hipérico é uma planta que aumenta a disponibilidade de certos neurotransmissores aí no nosso cérebro. Entre eles, a serotonina, que é um hormônio da felicidade, do bem-estar, da saciedade, da alegria, do otimismo. Sem serotonina, a gente vira uma pequena batata. Então, a gente precisa ter boa quantidade de serotonina aí circulando. E o que o hipérico faz? Ele impede que o nosso organismo reabsorva a serotonina. O cérebro produz serotonina, ela está lá entre os neurônios, então tem dois neurônios aqui, eles não se encostam, mas eles estão conversando quimicamente um com o outro, e aqui está a serotonina. Depois que teve a descarga de serotonina, o próprio corpo absorve essa serotonina de novo. Quando o hipérico entra nesse espaço aí da serotonina, ele impede que o corpo reabsorva. Então a gente tem maior concentração de serotonina entre os neurônios por um tempo muito maior. Por isso que a condição emocional da pessoa melhora muito com o uso do hipérico. E por conta desse processo de atuar aumentando a disponibilidade de serotonina, tem que ser observado que o hipérico não pode ser utilizado junto com outros medicamentos que também trabalham a produção de serotonina. Então, se você toma um medicamento químico que aumenta a concentração de serotonina, não tome hipérico, porque você corre o risco de ter um problema chamado síndrome da hiperserotonina, ou síndrome da serotonina, que é um problema com excesso de serotonina. Você fica eufórico, você tem taquicardia, você tem dificuldade para dormir, tem um monte de problemas relacionados com isso. Então não tome hipérico se você toma um outro medicamento que aumenta a disponibilidade de serotonina no cérebro.
Agora, no caso de crianças, o uso do hipérico demonstrou também uma atividade antidepressiva para crianças, muito eficiente e muito seguro o uso dele para crianças. Então, pode sim fazer o uso. Sempre é importante consultar porque isso, no caso das crianças, a dosagem, você vai me perguntar assim, mas quanto meu filho tem que tomar? A dosagem varia de acordo com o peso da criança, com a idade da criança, então varia muito. Se é uma criança que tem 2 anos, 5 anos, 8 anos ou 12 anos, varia. Se a criança pesa 10 quilos, 20 quilos ou 30 quilos, varia. Então é importante fazer o acompanhamento com o pediatra para que ele possa definir qual é a dosagem adequada, ou mesmo procurar um terapeuta, um fitoterapeuta de confiança, um homeopata de confiança que vai poder indicar também a melhor dosagem no caso específico de cada criança. E por fim, falando da espécie brasileira, que é o hipérico brasiliense, como eu disse, foi muito difícil encontrar informações sobre eles, mas eu achei uma pesquisa que falava sobre a ação antidepressiva do hipérico brasiliense, que é uma das espécies nossas aqui de hipérico. E realmente ele verificou também que tem uma significativa atividade antidepressiva. Ainda precisam de mais estudos para confirmar também outras propriedades medicinais dela, mas essa planta já é utilizada no Brasil, nas regiões em que ela é nativa, como antidepressivo também, e é uma ação que está comprovada. E vamos lá, como é que a gente faz então um óleo medicinal? Você vai escolher as plantas que você quer, tem que ser planta fresca, tá? Não pode ser planta seca. Você pega a planta fresca, lava muito bem as plantas, só que você precisa secar essas plantas, tirar todo o excesso de água, todas as gotículas de água. Porque a gente vai fazer um óleo não se mistura com água. Então as folhas lavadas, você deve deixá-las secar. Você pode deixar secar em cima do papel toalha, passa um papelzinho toalha, tira todas as gotículas de água. Muito bem. Feito isso, você pica todas essas plantas, coloca dentro de uma cumbuca, um pote, uma pequena bacia de louça e vai esmagar elas, tem que triturar elas muito bem. Elas viram uma pasta verde lá dentro. Quando estiver bem triturado, esse processo demora um pouco, então não imagine que você vai fazer isso em 2 segundos, demora um pouquinho, dedique-se um pouco a isso. Você pega essa pasta e coloca dentro de um frasco, só que ele tem que estar esterilizado. O que quer dizer isso? Primeiro você lava ele com água fervendo, passa água fervendo em todo ele. Depois que ele já foi lavado com sabão, passa água fervendo em todo ele. Para secar ele, você põe álcool lá dentro, álcool 70, não é esse álcool de cozinha 46, é álcool 70. Você põe álcool 70 lá dentro, agita bem para que ele misture todo o excesso de água e joga fora. E aí você deixa ele secar. Coloca as plantas já trituradas lá dentro e cobre elas com óleo. Mas não é óleo de soja, você vai escolher um óleo bom. Pode ser, por exemplo, azeite de oliva ou óleo de coco. Um óleo bom, um óleo que seja legal para a saúde. Cobre elas com óleo, fecha esse vidro muito bem fechado e deixa num armário fechado, tá, durante mais ou menos 30 dias. É o tempo que o óleo precisa para extrair os princípios ativos. Depois desse período de mais ou menos 20, 30 dias, aí você vai coar, você abre o frasco de volta, coa com uma peneira, vai sair o óleo, vai ficar as folhas presas, as folhas você vai dispensar. Esse óleo que ficou, aí você vai pegar um funil, vai colocar gaze dentro do funil, umas 2 telas de gaze dentro do funil e vai passar o óleo, que é para retirar as partículas mais finas. Aí o óleo vai ficar extremamente purificado. Esse óleo que saiu ali agora é um óleo medicinal. É um óleo comum, mas que ele está enriquecido com os princípios ativos da planta que você escolheu. Agora é só você pegar esse óleo e passar na área topicamente, né? Passar na musculatura, pode passar nas articulações, para cicatrizar feridas e para um monte de coisa. Esse foi o hipérico, espero que você tenha gostado dessas informações, espero que você tenha achado legal conhecer o hipérico e saber mais sobre ele. E se você sofre de algum desses problemas que estão aqui identificados, faça uso do hipérico você também. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha pra gente, dá um like pra gente aqui, pra gente saber que o vídeo chegou até você, que foi importante pra você assistir esse vídeo. Se você gostou da informação e conhece alguém que tem um problema desses e poderia tratar com o hipérico, encaminhe o link desse vídeo pra essa pessoa, manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, manda pelas suas redes sociais, por e-mail, não tem problema. Se você tem página no Face, se você tem site, blog e quiser incorporar o nosso vídeo, pode colocar o nosso vídeo na sua página também, não tem problema nenhum. A gente fica super feliz de ter divulgado esse trabalho para que cada vez mais pessoas possam tomar conhecimento sobre o potencial das plantas medicinais e possa se tornar efetivamente também autores da sua própria saúde. E estejam comigo nessa quinta-feira, 9 de janeiro, às 20 horas, para a nossa transmissão ao vivo, aqui no canal Autor da Própria Saúde.